Estamos retornando com o nosso Direto de Brasília, o jornalismo levado a sério, hoje recebendo o deputado Alex Canziani, do PTB do Paraná, um profundo conhecedor da educação brasileira, e é esse o tema que nós estamos tratando nesse momento. E, deputado, a questão do professor, porque nós temos o problema do aluno, precisa de educação básica, a própria ausência de números suficientes de creches, problema da formação de crecheiros, mas o professor me parece um gargalo ainda persistente na educação brasileira. Como é que se resolve isso aí? Olha, você falou uma questão fundamental, né? Quando a gente falava, né, de alguns pontos que levam e que levaram alguns países a poder melhorar a qualidade da educação, então foram basicamente a questão da base nacional, quer dizer, um currículo, a questão de formação de professores e a questão da liderança nas escolas, dos diretores, tem um papel também fundamental. Agora, a questão da formação de professores. A boa escola, é óbvio, se a escola tiver toda uma estrutura, tiver toda uma condição, é muito importante, é necessário, tecnologia, tudo. Mas quem faz a diferença na escola chama-se professor. Esse é o maior instrumento para que a gente possa fazer com que haja aprendizagem por parte dos alunos. Mas quem quer ser professor hoje? Saiu uma pesquisa recentemente, ninguém quer ser professor. Exatamente. Se você pegar os jovens, muito poucos jovens querem chegar a ser professor, e o pior, parece que só 50% dos professores estimulam outras pessoas a serem professores. E isso é uma coisa terrível. Isso é um desastre. Terrível, terrível. E aí o pior, sabe o que acontece? Quando a gente pega quem são as pessoas que estão chegando a ser professores no país? São exatamente as pessoas que estão no menor quartil, que estão indo para, quer dizer, quartil com a menor qualificação, que estão indo para a educação. Então você veja o seguinte, quer dizer, você não pega as pessoas mais preparadas. O que é que os países exitosos fazem? Pega os maiores talentos, as pessoas mais bem preparadas para dizer, você vai ser professor. E é uma honra para a família, é uma honra para ele, é uma honra para a sociedade de ser um professor. E além disso, né, eles usam uma experiência que eu achei também bastante interessante. O melhor professor formado na educação pública vai para as escolas de menores condições. Exatamente. Quer dizer, o melhor aqui, para os menores. Exato. Nós fizemos aqui um evento, um seminário internacional, alguns anos atrás aqui, e nós tivemos experiências da Coreia, da China, não sei o quê, e essa foi uma das coisas que me deixou impressionado. Eles diziam o seguinte, quando a gente traz uma novidade, uma metodologia diferente, a gente leva primeiro para as piores escolas, as escolas com menos condições, para depois chegar no centro, para chegar nos grandes centros, onde você teria melhor condição. Então, eu acho que isso é uma postura diferente. Então, a questão de formação de professores. Primeiro, eu acho que isso vai acontecer com a Base Nacional Comum Curricular, nós vamos mudar a formação de professores no país. Antigamente nós tínhamos as escolas normais, né? Exatamente. As normalistas, a primeira professorinha. Exatamente. Então veja o seguinte, hoje nós temos muitas faculdades, muitas universidades inclusive, que não formam o professor para ser o professor do chão da escola. Formam pensadores, formam pessoas para poder chegar, que não é ruim. Tá? Mas o grosso, nós precisamos da gente para ir para o chão da escola, para poder ensinar. Muitas vezes a pessoa passa num concurso e ela vai para a sala de aula sem ter nenhuma condição, porque não se preparou ao longo do tempo. A faculdade não forma o aluno, professor, para poder ir para a escola. E tem também um detalhe que entrou nos debates há poucos dias, deputado, é que nem todas as pessoas, nem todas as famílias têm condições de mandar os filhos para uma universidade, mas para uma escola de formação técnica, por acaso poderia ser normalista, elas teriam condições de frequentar. Mas uma faculdade, uma universidade, então esse também é um dos problemas. E nós temos uma concentração grande de alunos que se formam em EAD também, em educação à distância. Então, isso faz com que... E como falta professor, né, quem faz o concurso acaba passando. Quer dizer, então não existe nenhuma seleção maior de quem vai ser esse professor, de quem vai ter... Porque, como falta, pra você ter ideia, 30% dos professores dão aulas para áreas que eles não são formados. Ou seja, como falta professor de química, de matemática, de física... Vão os engenheiros, arquitetos da aula de matemática. Não, antes fosse.
Pega o professor de biologia e ele dá aula de matemática. Pega o professor de história para dar aula de geografia. Não vai dar certo. Exatamente. Então, esse é mais um grande problema, mais um grande gargalo que nós temos na educação. Então, a questão da formação de professores é básico, é fundamental. O próprio ministro agora, o ministro Roscielli, ele está, quer dizer, como nós temos o Plano Nacional, como nós temos a Base Nacional Comum Curricular, a ideia dele é fazer uma Base Nacional de Formação de Professores também, para que a gente tenha clareza daquilo que nós queremos do professor. Que a gente possa dizer claramente o que é que o professor tem que saber, o que é que o professor tem que fazer para que nós tenhamos melhores professores na escola. E seja a formação que o professor inicial, vai ganhar, né? Também, sem dúvida. Seja a formação inicial, né, como também a formação continuada, que é muito importante. Isso é fundamental para que ele possa se adequando, para que ele possa ir acompanhando as evoluções para poder ministrar boas aulas. Mas há perspectiva de uma melhora significativa. Por que não se melhora o salário do professor? Olha, esse é um grande dilema também. Na verdade, tem havido melhorias, tá? Nós temos o piso nacional, ele fez com que haja aumentos reais do salário, só que isso impacta também nas contas dos municípios. Né? Então isso é uma questão que os próprios municípios levantam. Mas o governo federal poderia subsidiar. Teria que aportar, exatamente. Teria que aportar dinheiro para que a gente possa melhorar a remuneração dos professores, isso é fundamental, é básico. Nós temos que valorizar a carreira do professor. Se o professor ele não se sentir, e a sociedade tem que passar por isso também. Antigamente o professor era muito mais valorizado do que é hoje. Nós tínhamos um respeito, um carinho, uma admiração pelo professor. Principalmente o respeito, né? Exatamente. E hoje, infelizmente, nós não temos essa mesma condição que os alunos dão aos nossos professores. Então, eu acho que é um grande, sem dúvida, é um grande desafio que o Brasil tem. Agora, se o Brasil não pegar efetivamente e focar nisso, nós não vamos conseguir atingir. E aquilo que você falava também com relação a recursos. Quer dizer, o Brasil despende um valor significativo. Sim. Tá? Agora, será que nós estamos gastando bem esse dinheiro? Será que nós estamos investindo exatamente onde é necessário? E também nós temos que avaliar o seguinte, se você pegar hoje o orçamento do Ministério da Educação, o que está acontecendo? Sim, ou seja, nós estamos investindo mais em educação superior e diminuindo o recurso em educação básica. E essa é uma outra discussão que o Brasil vai ter que fazer. Quer dizer, nós vamos continuar com a educação dessa mesma forma? Nós vamos pensar em outros modelos? Como é que nós podemos fazer para equacionar isso? Como é que nós podemos fazer para que haja, então, a questão da educação básica, que na minha visão tem que ser a prioridade, e como é que nós podemos fazer para poder trazer mais recursos para a educação superior? Agora, nós vamos acabar concluindo que há também uma omissão do Congresso Nacional e dos próprios presidentes da República que passaram pelos governos e essa coisa está estagnada há tantos anos. Nós vamos fazer mais um intervalo e depois vamos tratar um pouquinho de política com o deputado Alex Canziani.